Nesse meu pronunciamento, eu quero, em primeiro lugar, apresentar aqui a minha solidariedade, a mais irrestrita solidariedade a todos os trabalhadores da Petrobras, em especial aos familiares dos trabalhadores, servidores desta gigante empresa que faleceram no dia de ontem, perderam suas vidas no trágico acidente ocorrido no estado do senador Ferraz, o estado do Espírito Santo. Durante as investigações da CPMI, que trabalhou até praticamente o último dia do ano passado, CPMI da Petrobras, buscou-se, no bojo da CPI, também verificar as questões de segurança para os trabalhadores da empresa. Mas, infelizmente, não tivemos, e digo todos nós, a capacidade de aprofundar esse tema de tamanha importância, senadora Ana Amélia. Mesmo porque não era um tema que interessasse a mídia, não era um tema que interessasse as oposições. Ninguém teve em consideração a importância de trabalhar um assunto tão caro ao país, mas principalmente à vida de milhares e milhares de brasileiros. Um setor estratégico como este, o segmento de petróleo no país, deve, sem dúvida nenhuma, receber toda a atenção e investimentos a fim de garantir a segurança de seus trabalhadores e trabalhadoras. Ao me solidarizar com os trabalhadores, com as famílias das vítimas, eu quero mais uma vez pegar este gancho e falar a respeito da importância estratégica da empresa Petrobras para o Brasil. Nesse sentido, eu quero corroborar e apoiar o manifesto publicado recentemente, publicado esta semana, pela Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que tem como título, abre aspas, defender a Petrobras é defender o Brasil. Como afirmo, fecha aspas, como afirma o documento e como tenho defendido nessa tribuna, as denúncias de corrupção devem ser aprofundadas. Todos os envolvidos devem ser punidos, independentemente de ter ou não filiação partidária, independente do partido a que, porventura, possam pertencer, independente do cargo que ocupem dentro ou fora da Petrobras. Todos aqueles que praticaram esta sangria que nós estamos tomando conhecimento na Petrobras têm que sofrer a punição mais rigorosa prevista na legislação brasileira. Mas, senhora presidente, senhores senadores, não se pode, entretanto, criminalizar a empresa pelo comportamento de alguns, assim como não se pode tratar diferentemente quem tiver cometido os crimes. Isso nós não podemos aceitar em hipótese nenhuma. Não podemos deixar de lado a gênese dos problemas, mas também não podemos ser ingênuos. Há poderosos interesses contrariados pelo crescimento da Petrobras. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, senhora presidente. Em seu manifesto, a Federação Única dos Petroleiros destaca que há quase um ano o país acompanha uma operação policial contra a evasão de divisas que detectou evidências de outros crimes, pelos quais são investigados pessoas que participaram da gestão da Petrobras e de empresas fornecedoras. A ação institucional contra a corrupção tem firme apoio da sociedade, na expectativa de esclarecimento cabal dos fatos e rigorosa punição dos culpados. É o que afirma a nota da Federação Única dos Petroleiros, dos Trabalhadores da Petrobras. Afirmação com a qual eu concordo e endosso. Mas também há em curso uma campanha diuturna para atacar a empresa, para atacar a imagem da empresa e atacar as suas atividades, ao ponto de que alguns dos nossos companheiros desta casa ou da casa vizinha do Parlamento têm manifestado sua indignação em relação à propaganda da Petrobras, a campanha publicitária da Petrobras. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Volto a repetir, se indigna contra isso quem é contra a própria Petrobras, como empresa pública, como aquela que tem sido o esteio do desenvolvimento nacional. Essa campanha
para manchar a imagem da Petrobras, para destruir a imagem da Petrobras, não tem como fundo o combate à corrupção. Essa campanha, senhora presidente, tem como centro a redução da empresa na exploração dos recursos do pré-sal. A virulência dos ataques à empresa aumentaram na medida em que ficou claro o tamanho da reserva do pré-sal e aumentaram exponencialmente quando o modelo de exploração colocou a Petrobras no centro dessa atividade. Submersa por toneladas de notícias e artigos críticos, esse ano vimos a Petrobras se tornar a maior produtora de petróleo do mundo. Veja, senhora presidente, aqui... E não são só discursos, são projetos de lei que tramitam, projetos de lei que visam mudar aquilo que nós aprovamos recentemente, que foi um marco diferente para a exploração do petróleo do pré-sal, a partilha, que, aliás, não é invenção do governo brasileiro, não foi invenção do presidente Lula, não foi invenção dos dirigentes da Petrobras ou dos dirigentes da ANP, do então diretor-geral da ANP, ex-deputado Haroldo Lima, que é um companheiro nosso, um grande militante, ex-deputado federal, e que presidiu, foi diretor por 2 vezes da ANP e diretor-geral daquela agência. O estabelecimento do novo marco de partilha, ele foi levado em consideração, foi a proposta encaminhada para o Congresso Nacional e aprovada com ampla maioria no Congresso Nacional, depois de um profundo estudo internacional acerca de grandes produtores de petróleo como o nosso e que precisam utilizar da melhor forma os recursos da Petrobras. Não sei se Vossa Excelência solicita a parte, mas se for isso, eu concedo a Vossa Excelência, senador Ferraz, uma parte. Senadora Vanessa Graziotin, Vossa Excelência traz à tribuna do Senado e submete a todos nós um tema da maior relevância. Eu sou um dos senadores que tenho debatido e sou, inclusive, autor de uma proposta que tem como escopo e objeto a retomada do sistema de concessão para a exploração do petróleo e do gás em nosso país. Porque considero que esse sistema de exploração do petróleo e do gás, e eu não falo aqui de retórica, eu não falo aqui de vocações ou de convicções pessoais, eu falo em razão dos números e dos resultados que o sistema de concessão proporcionou ao nosso país e proporcionou à própria Petrobras. Foi durante o período de concessão que a Petrobras, que antes representava apenas 2% do produto interno bruto brasileiro em toda a cadeia, chegou a representar 10% do produto interno bruto. Foi durante esse período que a Petrobras alcançou o seu maior valor de patrimônio líquido. Foi durante esse período que nós conseguimos observar a maior agregação e incorporação de tecnologias e inovação que deu à Petrobras, e Vossa Excelência tem razão, uma dianteira mundial na exploração de petróleo em águas profundas, ultra profundas, que levou, inclusive, à descoberta do pré-sal em elevada tecnologia. A mudança do sistema de concessão para o sistema de partilha ainda é um desafio em nosso país, porque, na prática, de lá para cá, nós só conseguimos fazer um leilão, apenas um leilão. E este campo, ele é um campo que não está ainda em processo de exploração. Portanto, esse é um bom debate. Basta que a gente considere e leve em consideração os resultados que um sistema proporcionou para a Petrobras e para o Brasil e as respostas que o sistema de partilha ainda não proporcionaram para o nosso país. Esse é um debate importante que Vossa Excelência traz, mas eu acho que nós não precisamos desmerecer um sistema em detrimento do outro. Existem países que são absolutamente felizes com o sistema de concessão. Existem outros que são felizes com o sistema de partilha. Nós precisamos encontrar o nosso modelo, porque considerando a crise ética,
a crise moral e até mesmo a crise de gestão e de caixa que vive a Petrobras, terá ela condição de ser a líder, de ser a operadora de todos esses campos e de ter pelo menos 1/3 do capital de toda a exploração, de todos os campos do pré-sal? Essa é a questão que se coloca, porque nós precisamos criar uma convergência entre o interesse da Petrobras e o interesse do Brasil. O interesse da Petrobras não pode submeter o interesse do Brasil. O interesse do Brasil está superior ao interesse da Petrobras. E o fato concreto é que o sistema de partilha não produziu os efeitos e os resultados que foram preconizados lá atrás. Mas esse é um excepcional debate que Vossa Excelência traz à tribuna do Senado, e o meu interesse aqui não somente é que não colaborar com Vossa Excelência, mesmo tendo uma posição divergente, mas respeitosamente. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Verhaast. Quero dizer o seguinte: o debate é bom. O que não é bom, e eu acho que o debate sempre não importa o tema, não importa a posição, eu tenho uma posição diametralmente contrária de Vossa Excelência. O debate é muito bom sempre. O que não é bom é procurar levar o debate numa situação de extrema desigualdade para qualquer de um dos lados. O que eu estou dizendo aqui no meu pronunciamento é que eu creio que exista, em torno desse momento de crise que vive a Petrobras, muitos dos que falam dela não com o interesse de tirá-la da crise, não com o interesse de acabar com a corrupção, não com o interesse de acabar com a crise, de punir os culpados, não, mas com o único interesse de enfraquecer a Petrobras para aí dizer sim, está vendo? A Petrobras não foi capaz de liderar um sistema de partilha. Aliás, Vossa Excelência mesmo destaca, alguns países são felizes com o seu sistema de partilha, outros com o seu sistema de concessão. O Brasil é mais do que isso, o Brasil é um misto dos dois sistemas. É um misto, porque o sistema de concessão não acabou. O que nós fizemos foi criar o sistema de partilha para o pré-sal. E por que isso? Porque o pré-sal, o petróleo está ali, não há nenhum risco para estudo de exploração. Ou se existem, eles são mínimos. Diferente de buscar petróleo na Amazônia, diferente de buscar petróleo lá no Nordeste brasileiro. Então aí, porque o sistema de concessão é isso, é atrair capital com capacidade de investir em pesquisa, em estudo, em prospecção. Mas o pré-sal não precisa disso, por isso que o governo brasileiro teve a capacidade, não foi de transformar, senadora Gleisi, todo o sistema em partilha, não, tão somente o sistema do pré-sal. E eu acredito na capacidade da Petrobras, sim, na capacidade dessa empresa que, repito, é nosso orgulho, é orgulho do povo brasileiro, e não pode ela ser confundida com a corrupção, e nem pode ela ser penalizada com a corrupção. Quem joga com isso, joga contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Pelo contrário, vamos travar o debate, não tem problema nenhum. Agora, vamos travar um debate, todos, em primeiro lugar, defendendo uma coisa que deva ser unânime entre nós, a Petrobras. Todos, independente de estar no governo ou de ser oposição ao governo. Porque eu imagino que todos nós temos um compromisso que seja o compromisso número 1, que é com o Brasil e que é com o povo brasileiro. Com a Petrobras forte, livre da corrupção, livre daqueles que têm praticado o mal, eu não tenho dúvida, ela terá capacidade, sim, ela terá capacidade de continuar se desenvolvendo. Aliás, foi agora, no terceiro trimestre do ano passado, ou seja, no penúltimo trimestre de 2014, já com o sistema de partilha para o pré-sal em vigor, já a Petrobras produzindo petróleo no pré-sal, que essa empresa se tornou a maior produtora de petróleo do mundo, entre as empresas de capital aberto, com uma média de 2,2 milhões de barris, no meio da crise. Imagina se não tivéssemos crise. Agora vamos imaginar também se não tivéssemos a corrupção lá dentro. Não é se não tivesse esses atos de lesa-pátria, de assalto à empresa, como nós estaríamos muito melhor. Por isso temos a obrigação de combatermos a corrupção, mas lutarmos para que a Petrobras seja cada vez mais forte. O Brasil depende dela.
A educação depende dela. A Petrobras tornou-se a maior petroleira de petróleo entre as empresas de capital aberto do mundo após superar a americana, a norte-americana ExxonMobil. A Petrobras também foi a empresa que mais aumentou sua produção de óleo, tanto em termos percentuais quanto absolutos, em 2014 até setembro. A cada conquista, os ataques se tornam, infelizmente, mais fortes, agressivos e virulentos, ao ponto, repito, de criticarem a comunicação que a Petrobras procura fazer com sua gente, com o seu povo. E que, não, aliás, não é só com a sua gente, não é só com o seu povo, é com o mundo inteiro. E quando a Petrobras divulga os dados que não são mentirosos, são dados verdadeiros como esse, ela atua no sentido de segurar a especulação que gira em torno do mercado, em torno dela, no mercado, em que as ações caem, as ações caem, as ações caem. A empresa tem que agir para recuperar a sua imagem. Então, fazer a publicidade, dar conhecimento ao povo brasileiro, ao mundo, dos dados positivos que ela vem alcançando, mesmo enfrentando uma forte crise, talvez a sua maior crise, é muito importante que se faça. Os ataques, sim, esses é que nós precisamos questionar. O ataque sistemático que vem sofrendo a Petrobras, que ao invés de esclarecer, lança indiscriminadamente a suspeita sobre a empresa, seus contratos e seus 86 mil trabalhadores dedicados e honestos. Não abrimos mão de esclarecer todas as denúncias, de exigir a punição dos responsáveis, mas não temos o direito de ser ingênuos nessa hora. Há poderosos interesses contrariados pelo crescimento da Petrobras, ávidos por se empossar da empresa, de seu mercado, suas encomendas e das imensas jazidas de petróleo e gás existentes no Brasil. Como bem lembra o documento da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, a Petrobras já nasceu sob o ataque de inimigos externos e predadores internos, como destacou a presidenta Dilma. Contra a criação da empresa, em 1953, chegaram a afirmar que não havia petróleo no Brasil. Na Amazônia, então, nem pensar. Estudos publicados, senhores senadores e senadoras, publicados. Imagina, impossível ter petróleo na Amazônia. E o estado do Amazonas, meu estado, é o maior produtor de gás de terra firme desse país. Maior produtor de gás, apesar ainda de ser pequenos os investimentos em pesquisa naquela região. São os mesmos que sabotaram a Petrobras para tentar privatizá-la no governo do PSDB e que combateram a legislação do pré-sal. E aí tem, lá vem eles. Tem gente que diz assim, lá vem eles, com essa história do que o contra-ataque é para dizer que o governo passado queria privatizar a Petrobras. E não é verdade isso? Isso não é ataque, isso é apenas a revelação de um fato conhecido. Não é uma revelação, é a repetição de um fato revelado e conhecido. Ou seja, longe de ser uma empresa em ruínas, e se a gente fizer uma pesquisa diante do povo brasileiro, perguntar para qualquer pessoa simples do povo, o que ele acha? A Petrobras vai bem ou vai mal economicamente? A Petrobras como está? Sabe o que ele vai responder? A Petrobras está falida, porque é isso que vendem. É isso que vendem, que a Petrobras está falida. Não. O que está falido e precisa ser corrigido é o princípio e a forma como alguns assaltaram a Petrobras, como ela vem sendo tratada por alguns. Mas, longe da ruína que tentam vender a situação da Petrobras, no ano de 2014, a empresa alcançou os seguintes números. A produção de petróleo e gás alcançou a marca histórica de 2,670 milhões de barris equivalentes dia no Brasil e no exterior. O pré-sal produziu, em média, 666 mil barris de petróleo dia, ou seja, dos 2 milhões e 600 mil, mais de 600 mil vieram do pré-sal. A produção de gás natural alcançou 84,5 milhões de metros cúbicos dia. A capacidade de processamento de óleo aumentou em 500 mil barris dia, com uma operação de 4 novas unidades. A produção de etanol pela Petrobras Biocombustíveis cresceu 17%, de 1,3 bilhão para 1,3 bilhão de litros. Não se debate nem se leva em conta a venda a preço vil
de 108 milhões de ações da estatal na Bolsa de Nova York em agosto de 2000 pelo governo do PSDB. Aquela operação reduziu de 62% para 32% a participação da União no capital social da Petrobras e submeteu a empresa aos interesses de investidores estrangeiros sem compromisso com os objetivos nacionais. Mais grave ainda, abriu mão da soberania nacional sobre a Petrobras. E continua ainda o documento dos trabalhadores da empresa. Os últimos 12 anos foram a recuperação e fortalecimento da empresa. O país voltou a investir em pesquisa e a construir gasodutos e refinarias. Alcançamos a autossuficiência, descobrimos e exploramos o pré-sal. Recuperamos para 49% o controle público sobre o capital social da Petrobras. O valor de mercado da Petrobras, que era 15 bilhões de dólares em 2002, é hoje de 110 bilhões de dólares e poderia ser maior, não fossem os desmandos praticados por alguns de seus dirigentes, apesar dos ataques, todos os ataques especulativos. É a maior empresa da América Latina. A participação do setor de óleo e gás no PIB do país, que era de apenas 2% em 2000, hoje é de 13%. A indústria naval brasileira, que havia sido sucateada, emprega hoje 80 mil trabalhadores. Além dos trabalhadores da Petrobras, o setor de óleo e gás emprega mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. É nos laboratórios da Petrobras, e eu já estou concluindo, senadora, é nos laboratórios da Petrobras que se produz o nosso mais avançado conhecimento científico e tecnológico. Os royalties do petróleo e o Fundo Social do Pré-Sal proporcionam um aumento significativo do investimento em educação e saúde. Este é o papel insubstituível de uma empresa estratégica para o Brasil. Por tudo isso, o esclarecimento dos fatos interessa, mais do que a ninguém, aos trabalhadores da Petrobras e à população brasileira, especialmente a parcela que vem conquistando uma vida mais digna. Termino, senhora presidente, lembrando que para nós do PCdoB não há espaço para acobertar malfeitos. Mas também não há nenhuma dúvida de que o desenvolvimento de nosso país passa pelo fortalecimento da Petrobras, pela garantia do sistema de partilha do Fundo Social, pelo papel estratégico da Petrobras na exploração do pré-sal e pela preservação do setor nacional de óleo e gás e da engenharia brasileira. Para nós do PCdoB, defender a Petrobras é defender o futuro do nosso povo e de nossa juventude. Portanto, eu quero aqui dizer que o nosso deputado federal pelo Estado da Bahia, deputado Davidson, tomou uma iniciativa na Câmara Federal e que eu estou acompanhando aqui no Senado, no sentido de formalizar a Frente Parlamentar Mista em defesa da Petrobras, em defesa da empresa Petrobras, entendendo que essa medida é uma medida de defesa do próprio Brasil, senhora presidente, porque ela ajuda o Brasil e o Brasil depende dela. E repito, nas minhas últimas palavras, se com todos esses desmandos ela fez o que fez, alcançou os números que alcançou, imagina sem isso. O que nós poderemos esperar, e eu tenho certeza, nesse futuro brevíssimo, nós esperaremos esse mais da Petrobras. E por fim, se Vossa Excelência me permite, dentro da sua bondade, senadora, eu quero aqui apenas cumprimentar a doutora Miriam Belchior pela sua nova tarefa, que é a nova tarefa que ela foi confiada, que deverá ser a nova presidente da Caixa Econômica Federal do Brasil, uma instituição de importância fundamental para o Brasil e que tem uma mulher de tamanha competência e comprometimento como Miriam Belchior, que foi já ministra do Planejamento desse Brasil, à frente. Tive a oportunidade de ligar para a ex-ministra, agora presidente da Caixa Econômica, e desejar a ela grande sucesso. E já fiz a sugestão, senadora Amélia, senadora Gleisi, que a Caixa Econômica Federal é patrocinadora de grandes bandeiras importantes do esporte brasileiro, de muita coisa, que nos ajude também patrocinando a nossa luta pela igualdade de gênero. Podemos fazer isso com muita ênfase, né? Tendo esta mulher, já teve uma outra mulher à frente nessa nossa luta pela igualdade de gênero. Muito obrigada, senhora presidente, senadora.